A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adultos. Já estamos na lição número 10, que traz por título: O pecado corrompeu a natureza humana. Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, deixo aqui o meu agradecimento a você que é membro, que é inscrito, que comenta, que compartilha, que tem orado por nós. Chegamos a 100 mil inscritos. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Chegamos neste domingo, no dia 9 de fevereiro de 2025. Você sabe, eu gravo antecipado, mas estou comemorando agora com vocês. Muito obrigado a 100 mil inscritos. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Eita! E você faz parte dessa história. E nesse ano, vamos buscar os 150 mil inscritos. Você crê? Quem sabe os 200? Eita glória! A palavra é gratidão. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 10 dos adultos do primeiro trimestre de 2025, que traz por título: O pecado corrompeu a natureza humana. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa realizar a dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque já está em nosso canal a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso blog e você clica no menu Adultos. Lá no blog você terá acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Então, para iniciar, faça a dinâmica. Mas se quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos e assim já verificar o grau de entendimento, de conhecimento do mesmo. Aqui você pode perguntar o que significa pecado. Por que o pecado corrompeu a natureza humana? O pecado de Adão é passado de pai para filho? Ou só foi tão somente o pecado de Adão e Eva? Da mesma forma, o ser humano será condenado pelos seus próprios pecados ou pelo pecado de Adão e Eva? Meu Deus! Essas perguntas é para levantar uma discussão. Mas é muito importante, nesse primeiro momento, você perguntar e não responder. É para a sua turma participar. E eu tenho dito, se ninguém responder nesse primeiro momento, não responda. Não precisa ter pressa. Você tem que deixar sua turma curiosa. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Segue a nossa dica, professor. Mas dando seguimento, vamos para o nosso textuário, onde está escrito: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram. Não existe homem que não tenha pecado. Não existe ninguém que por si só consegue se salvar ou se aproximar de Deus. Porque nós somos pecadores. Ah, pastor, mas eu sou crente. Ah, pastor, eu nasci no Evangelho. Todos nós somos pecadores, porque a nossa descendência está em Adão e Eva. Logo, somos pecadores. Deu para você entender? Daqui a pouquinho terá mais explicações. Dando seguimento, vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno.
Preste atenção que aqui é forte, viu? O pecado é um elemento real na vida de todos. Todo ser humano, ele nasce pecador. Todo ser humano que nasce da relação do homem com a mulher são pecadores. Assim como a criança no ventre materno, ali também está uma pecadora. Um pecador, por quê, pastor? Porque descende de Adão e Eva. E por causa do pecado original, o que é pecado original, pastor? É o pecado cometido por Adão e Eva no jardim do Éden, quando ainda estavam inocentes. Por causa desse pecado cometido no jardim do Éden por Adão e Eva, toda a humanidade se fez pecadora e por isso até mesmo uma criança que está ainda no ventre materno, ela é pecadora, porque descende do pecado. Deu para entender? Fico em dúvida? É só ficar conosco que aqui o alimento é forte. Agora vamos para a nossa leitura diária, que é o nosso devocional. E veja só, lá no nosso Instagram, nós estamos postando toda semana a leitura diária no formato de cartazes. Também, toda segunda, nós postamos no Instagram, viu? Um vídeo chamado Em um Despertador. Lá ainda estamos colocando diversos cartazes temáticos com explicações. Você vai estar gostando, viu? E já pega o endereço do nosso Instagram, PR Giovanni Santos, Giovanni com J. E também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. E lembrando, em nosso canal no YouTube, toda segunda-feira, às 9h05, nós postamos o vídeo aula. E na mesma segunda, só que às 14h05, nós colocamos a nossa dinâmica. E ainda com uma semana de antecedência, para você ver se domingo você vai ensinar a lição de número 10. Na segunda, já estreou a lição número 11, pois a lição número 10 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando esta aula no dia 10 de fevereiro e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas vamos para a nossa leitura bíblica oficial, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 1, depois o 6 e o 7. Em seguida, Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14. Recomendo você fazer a leitura compartilhada com seus alunos. Tudo isso é uma forma de movimentar e colocar a participação dos seus alunos. Na aula do EBD, não adianta você passar a aula toda falando. Dê vez e dê voz aos seus alunos. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: o ser humano foi criado em santidade, à imagem de Deus, foi corrompida pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Veja só, é impossível negar o pecado e os efeitos do pecado. Mas muitas pessoas, não de agora, desde sempre, tentaram negar o pecado, as consequências do pecado. E hoje não é diferente. Muitas pessoas estão ensinando que o pecado não existe, que a santidade é desnecessária. E estão pregando, e muitas pessoas, já que esta palavra, a negação do pecado, agrada muitas pessoas. Porque se não há necessidade de ter uma vida santa, logo a pessoa pode fazer o que quiser. Pode pegar, pode ver, pode fazer. Não sabendo ela ou desacreditando ela que Papai do Céu, que o nosso Deus está vendo e cada um vai estar recebendo segundo as suas obras. Nesta lição, vamos trabalhar a temática do pecado, a origem do pecado, as consequências do pecado e a dimensão. Será que o pecado de Adão e Eva não interfere na humanidade? Será que todo ser humano ao nascer nasce com pecado ou sem pecado?
A condenação de muitas pessoas serão por causa dos seus próprios pecados ou por causa do pecado de Adão e Eva? E Jesus Cristo perdoou qual pecado? O pecado de Adão e Eva ou os nossos pecados? Meu Deus, tantos questionamentos são esses, pastor? É para colocar você para pensar. Toda aula da EBD, o professor tem que colocar a sua turma para pensar, levantar discussões, perguntas, para deixar em aberto, para que eles possam ir raciocinando. E, no decorrer da sua aula, essas perguntas, essas colocações serão tiradas. Mas eu tenho dito, são perguntas para discussões, para levantar a temática e a sua turma perceber a importância que tem. Porque tem muitas pessoas ensinando, pregando errado. E se tem pessoas ensinando errado, tem pessoas acreditando errado. E se você ensina errado e você aprende errado, acaba cometendo pecados e se afastando da presença de Deus. Por isso que esta aula vai estar lhe ajudando, lhe dando conhecimento para refutar todo ensinamento contrário acerca do pecado. Mas já vou lhe dar um conselho de Deus. Foge das paixões. Eita, se afaste de tudo aquilo que te faz pecar. Fica longe, crente. Fica longe, crente. É como está escrito, Deus jogou no mar do esquecimento os nossos pecados. Você pode dar uma glória a Deus aí? Mas, no entanto, tem crentes. Eita, aumenta o som aí, viu? Mas, no entanto, tem crentes que querem ir pescar esses pecados que Deus já jogou no mar de esquecimento. Não vá pescar não, crente, deixa lá em nome de Jesus. Eita glória! Vamos dar seguimento. Vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O item 1, o autor do pecado. Adão podia comer livremente de toda árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente, que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. O maior dos demônios era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Com sua queda, vieram com ele os anjos, que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso, agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve sua origem no Éden. Professores, presta atenção. Aqui agora, você vai precisar ter um pouco de conhecimento acerca da doutrina bíblica martiologia, que é a doutrina do pecado. Para você entender, Deus criou os céus e a terra. Mas antes de criar os céus e a terra, Deus já tinha criado os anjos, querubins, serafins. Deus já tinha criado o mundo angelical. Os anjos já tinham sido criados por Deus. E antes da criação desta terra que nós estamos morando, Deus tinha criado um querubim ungido, bonito, eita, sensacional, perfeito. Esse querubim ungido, sempre eu digo para você entender, é como se fosse o administrador do céu, o organizador perfeito, belo. Mas, no entanto, este que foi criado por Deus, ungido, belo, perfeito, sem pecado, desejou ao seu coração subir ao trono de Deus para ser igual a Deus. Podemos até falar superior a Deus. Por causa disso, dessa arrogância, dessa prepotência, dessa soberba, olha, tudo isso nasceu no coração do querubim ungido. Mas é lógico que Deus não vai aceitar
e nem passar a mão na cabeça. Eita, porque todo pecado terá consequências na vida de quem cometeu o pecado. Já deixa isso escrito. Mas, no entanto, Deus então expulsou esse querubim ungido, que hoje nós conhecemos como o diabo, Satanás, o adversário, a antiga serpente. Deus então expulsou ele. Como ele estava vindo, ele conseguiu ainda convencer cerca de 1/3 dos anjos que estavam lhe acompanhando, que estava do seu lado. 1/3, para você entender. A cada 9 anjos, ele conseguiu convencer 3 anjos para estar do seu lado. E com isso, ele foi expulso e 1/3 dos anjos que lhe acompanharam também foram expulsos. Destes, muitos anjos que foram expulsos, nós chamamos hoje de demônios. E os piores, anote aí, os piores, segundo Apocalipse, estão presos e serão soltos no período da grande tribulação. Mas essa é uma outra temática, tá bom? Será solto durante a grande tribulação. Mas, no entanto, o querubim que foi expulso trouxe com ele 1/3 dos anjos. Fica onde, pastor? Aonde é que fica esse cabra aí? Ele fica nas regiões celestiais. Em outras palavras, nos ares. Preste atenção, o diabo, os demônios, não estão no lugar que nós falamos, inferno. O seu lugar hoje é nas regiões celestiais, no espaço. No inferno não tem ninguém agora. No lugar dos mortos, lá também ele não está. Tá ok? No lugar dos mortos, só tem mortos. E no inferno, que é o Geena, só vai para lá no final da grande tribulação, quando o anticristo e o falso profeta serão lançados lá. É só para você entender o contexto, o qual nós estamos falando aqui agora, porque essas perguntas poderão acontecer na sua turma. Então, ele foi expulso para regiões celestiais. Logo após isso, Deus cria agora a terra. Deus cria agora o ser humano. E quando Deus cria o ser humano, esse querubim ungido que foi expulso, agora ele vai até a terra para convencer, para tentar Eva e Adão saírem do propósito de Deus. Assim como ele tinha saído, isso mesmo, ele conhecia a Deus, ele servia a Deus, mas deixou o pecado entrar no seu coração e ele cometeu o pecado. Por isso foi expulso do céu, vive nas regiões celestiais. Quando Deus cria a terra, cria o homem, ele vem tentar este homem, para que estes pudessem também sair do projeto e do plano de Deus. E você sabe muito bem o que foi que aconteceu. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: foram abertos os olhos de ambos. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois a morte significa separação. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor e em seguida pronunciou a sentença do casal. E a sua posteridade foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Veja só, o querubim ungido se rebelou no céu, foi expulso. Deus cria agora a terra, coloca o homem e a mulher no jardim, lhe dá uma ordem dizendo: pode comer o que você quiser, mas não coma do fruto que está no meio do jardim. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas você sabe, o ser humano parece que quanto mais ele ouve a palavra não faça, parece que está ouvindo faça. Não olhe, parece que ele está ouvindo olhe. Não vá, parece que ele ouviu dizer vá. E assim aconteceu com Eva e Adão. Provavelmente, com o passar do tempo e essa proibição, que eles tinham total conhecimento, começou a se desejar, perceber
que era um fruto agradável, chamativo, destacado. E, no entanto, agora aparece no jardim a serpente sendo usada pelo próprio querubim ungido, que foi expulso, que transformou-se em diabo. O diabo, para se manifestar nessa terra, já que ele é espírito, ele precisa de um corpo. Por isso, entra no corpo da serpente e vai agora enganar a Eva, para que ela pudesse comer da árvore que era proibida. E ele já chega dizendo: tu vai morrer não, fica tranquila. Quando você comer, você vai ficar mais inteligente, você vai ser igual a Deus. Olha, o pensamento do querubim era sentar no trono de Deus. Agora, chega para a mulher dizendo: você vai ter o mesmo conhecimento que Deus tem. Quando você comer, você vai ficar mais inteligente, vai ter mais conhecimento. E Eva, que já tinha o desejo de comer, mas não tinha comido, quando vê a serpente conversando com ela acredita na serpente e se alimenta do fruto proibido. Da mesma forma, Adão, que vê a sua esposa e ambos comeram, tanto Adão quanto Eva. Os dois pecaram contra o Senhor. E por causa desse pecado, na mesma hora que comeram, ambos perceberam que estavam nus, sem roupas, se sentiram envergonhados, se esconderam, porque o pecado traz consequências na vida de quem comete. O pecado traz vergonha. O pecado traz medo de ouvir e estar na presença de Deus. E assim aconteceu com Adão e Eva, se esconderam do Senhor por causa do pecado. E veja que Deus, ele é amor, Deus, ele é compaixão. E mesmo diante deste pecado, mesmo diante da desobediência, o próprio Deus já projeta a restauração, a salvação, o Salvador já no jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus já faz a promessa do Salvador para restaurar esta comunhão, para reativar esta comunhão, para fazer a ponte entre o homem e Deus, porque o pecado tinha afastado. Adão e Eva se esconderam do Senhor por causa do pecado. E para isso veio Jesus Cristo de Nazaré, para ligar, para interceder, para colocar-se na posição de Salvador. Por isso que Cristo Jesus, ele é o nosso Salvador para a glória de Deus e a nossa bênção. Mas vamos dar seguimento com o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: a consequência da queda do Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os seres humanos, mas afirma a sua realidade, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante. Ou seja, a partir do momento em que o primeiro casal, Adão e Eva, pecaram contra o Senhor, e todos os seres humanos somos descendentes de Adão e Eva. Por causa disso, o pecado deles no jardim do Éden foi transmitido ou é transmitido. Nós podemos colocar assim para o nosso entendimento, automaticamente. Qualquer pessoa que venha da descendência de Adão com Eva são pecadoras. Estão distantes da presença de Deus. Ah, pastor, mas é filho de crente. Todo ser humano nasce pecador. Se veio da origem de Adão com Eva, que cometeram o primeiro pecado aqui na terra, lá no jardim do Éden, são pecadores. Estão afastados da presença de Deus.
Porque o pecado, nós não sabemos como. Ah, pastor, é no sangue, é no espírito, é na alma, é transmitido. Nós não sabemos como acontece esta transmissão, mas todo ser humano que nasce nesta terra, que foi gerado nessa terra, vem através do pecado. Entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, quarto item, que traz por título: Extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade, corpo, alma e espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça e não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desconfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois pecadores têm liberdade de escolha. Veja só, o ser humano, ele é totalmente pecador. O corpo do homem, a alma do homem, o espírito do homem, os sentimentos, a vontade, o desejo, a mente, tudo aquilo que está no homem é pecador. Somos pecadores, porque nascemos do pecado. Temos origem em Adão e Eva. Somos pecadores em toda a nossa totalidade. E por causa disso, com méritos próprios, iniciativa própria, ninguém vai se chegar a Deus. Não tem como, por merecimento, por glória própria, por merecimento seu, chegar até a Deus. Por isso que Deus se revelou ao homem. O homem, por si só, não consegue se aproximar de Deus. Por isso que Deus se revela ao homem, para que o homem possa crer em Deus e assim se libertar do pecado, nascer de novo e ser regenerado. Mas entenda, por si só, sem Deus, o homem não se aproxima do Senhor. Daí porque a necessidade de se ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. O que é isso? É Deus se revelando ao homem. O homem entendendo essa revelação, aceitando essa revelação. Porque é importante destacar, Deus dotou o homem com a capacidade de escolha. Você pode escolher ou não servir ao Senhor. Você pode optar servir bem ou servir mal. Você pode negar a Cristo Jesus. Você pode dizer não a Deus. Você pode dizer não ao pecado. Essa é a escolha pessoal de cada um. Porque Deus nos dotou com a capacidade ou o livre-arbítrio, o poder de escolher. Mas a consequência virá. Deus nos dotou com a capacidade de escolher. Mas aquilo que eu estou escolhendo, aquilo que eu estou fazendo, terá consequência. Deus não nos livrou das consequências das nossas escolhas. Deus nos dotou com a capacidade de escolher. Agora a consequência bate na porta de qualquer pessoa. Deu para entender, crente? Eu sei que você gosta de escolher, é bom, mas saiba, a consequência vai vir. Por isso que eu digo aqui sempre, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Eita glória, é bênção pura sem mistura. E está gostando? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho. Vem para a nossa família crente. Agora vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, você pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP,
Ideias para o encerramento do trimestre e apresentações. Simulados. Certificados. WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, atividades, ideias para encerramento do trimestre, certificado, simulado, ideias de apresentações, resumos, explicações. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo, que será um prazer estar lhe atendendo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a Revista dos Adultos. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: a heresia que nega o advento do pecado. No item 1, o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja, no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio, monte erudito britânico, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Letra A, conteúdo doutrinário. A princípio, sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada na palavra do próprio Pelágio. O que se sabe, com certeza, sobre a sua teologia se resume nisto: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe a corrupção geral no gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. Para você entender, na era da igreja, quando nós falamos era da igreja, estamos falando depois dos apóstolos, 150, 200, 300, 400, até hoje, tá bom? A era da igreja é após o primeiro século. Diversos momentos, algumas heresias iam surgindo, mas de acordo com a necessidade, se debatia, marcava-se o concílio para decidir se aquele ensinamento, se aquela doutrina tinha base bíblica ou não. Por isso, tem temas teológicos que foram discutidos mais e outros menos, de acordo com a época. Aqui, por exemplo, a questão do pecado. Se destaca o ensinamento de Pelágio, sendo que o próprio Pelágio não explicou, não descortinou totalmente o seu pensamento, mas sim os seus adeptos, aqueles que concordaram e gostaram do ensinamento de Pelágio. Mas, no entanto, o que sabemos dele, desse pensamento de Pelágio, um ensinamento contrário à fé cristã com relação ao pecado ele negava o pecado original. O que é pecado original, pastor? É o pecado cometido de Adão e Eva, e este pecado é extensivo a toda a humanidade. Ele dizia que o pecado de Adão e Eva não interfere na humanidade, não interfere no nosso dia a dia. Nós não sofremos nada por causa desse pecado original, já que ele não existe. O pecado cometido por Adão e Eva teve consequência para Adão e Eva e não consequência para a humanidade. Logo, esse pecado não é extensivo a todos os seres humanos.
Te pergunto, você concorda ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Lembrando, esse é o ensinamento de Pelágio. De acordo com seus seguidores, deu para entender a diferença? Logo também, se não existe pecado original, não existe também a depravação total, geral do homem. Em outras palavras, quem sabe o próprio homem, se não há essa degeneração, essa corrupção geral no homem, talvez o homem, por si só, possa se achegar a Deus. Olha, será que o homem por si só consegue se aproximar de Deus? Ou ele precisa de Jesus? Deixa aqui nos comentários. Se não há uma corrupção geral do ser humano, corpo, alma e espírito, quem sabe o ser humano consegue se aproximar de Deus sem Jesus Cristo? Só para você entender, tá bom? Agora, dando seguimento, vamos ver a resposta bíblica. Segundo tópico, primeiro item, a parte B. Vamos ver agora a resposta acerca deste ensinamento. Resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou a humanidade ao pecado. Isso é uma verdade bíblica. Esse homem, pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade, é Adão. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Romanos 5,12. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável, revelada nas Escrituras, em Salmos, Isaías e Romanos, e confirmada na própria experiência humana. Ou seja, o ser humano está afastado de Deus por causa do pecado. E o ser humano, por si só, não consegue se libertar, não consegue se aproximar de Deus. Se assim está se aproximando, é porque Deus se aproximou dele através de Jesus Cristo. Ouviu a palavra de Deus, gerou fé nele, ele creu e assim vai ser liberto. Mas porque ouviu a palavra, ou seja, Deus que se aproximou a ele. E através dessa aproximação, o homem aceita, se converte e é transformada a sua vida por completo. Assim eu creio, e você também. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: a morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. Para você entender, tudo aqui que vem acerca da heresia sempre é para negar uma verdade bíblica. Isso mesmo, toda heresia por trás dela está negando uma verdade bíblica. Por exemplo, se não há pecado original, se o ser humano não está totalmente corrompido, logo, o sacrifício de Cristo, a morte de Jesus na cruz do Calvário, não faz sentido. Não serviu, não tem utilidade, não foi útil para nada. É totalmente desnecessário. Assim também pensa o povo do Islã, onde eles vão negar a morte de Cristo como a necessidade para a salvação e libertação do povo. Porque Jesus Cristo morreu no lugar de todo mundo. Se não existe a depravação total, se não existe o pecado original, por que Jesus Cristo morreu? Não faz sentido. Assim, toda heresia, como aqui colocada a questão de Pelágio, vem para refutar, para tentar condenar, desconstruir uma verdade bíblica, que o pecado original existe. O ser humano já nasce pecador desde o ventre materno. Por quê, pastor? Por causa do pecado de Adão e Eva. Os primeiros seres humanos, Adão e Eva, pecaram e por causa disso, toda a sua geração, todos os seus descendentes são pecadores. E esse pecado, essa corrupção, lá no Jardim do Éden, com este pecado de desobediência, corrompeu a totalidade do homem, corpo,
alma e espírito, vontades, desejos. Preste atenção aqui agora que vai uma palavra de Deus para a sua vida. Cuidado com as suas emoções, com seus sentimentos. Tem muitas pessoas tomando decisões, rejeitando ou pegando algo de acordo com seus sentimentos. Por exemplo, ouve um hino, que hino bonito, começa a chorar, é sentimento. E os nossos sentimentos também foram corrompidos por causa do pecado. Em outras palavras, não é porque você ouviu um hino e você chorou que Deus está aprovando ou que naquele hino há verdade bíblica. Não é porque você ouviu uma pregação que parece bonita, você se arrupiou, sentiu a presença de Deus, que você diz, aquele é um homem de Deus. Não é. Sabe por quê? Nós, seres humanos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, o pecado corrompeu. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas decisões. Nem tudo que brilha é ouro. Porque o ser humano, existe no ser humano a depravação total. O pecado afetou alma, corpo e espírito. Por isso, cuidado na hora de decidir, de escolher, avaliar. Não confie na sua própria vontade para tomar decisão, para dar conselhos. Tudo que nós devemos fazer tem que ser segundo a Bíblia. Aquilo que Jesus Cristo diz, que os apóstolos disseram, nós estamos aqui nesta terra não para seguir os nossos sentimentos, as nossas vontades. Porque, pastor, existe a depravação total, somos pecadores, corpo, alma e espírito. Vou deixar aqui essa mensagem. Cuidado com os teus sentimentos, com as tuas emoções. Tem muitas pessoas sendo direcionadas pelas suas emoções e estão pecando contra o Senhor. Vigie, crente. Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas pergunta a você, está gostando? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes preste atenção. Se você é professor, estou lançando agora o nosso curso para professores da Escola Bíblica Dominical. Em março, vai iniciar o nosso curso 2025 para professores e está sensacional. Serão 4 encontros, um encontro por semana, durante o mês de março e você está sendo convidado. Vai custar apenas R$ 25,00. Pastor, é só R$ 25,00 e você vai ter direito às 4 aulas que ficarão gravadas. Você pode assistir quando você quiser. Slide, material por escrito e muitas novidades. Tudo isso para quem estudar conosco em nosso curso para professores, que vai começar em março. Para mais informações, me chama no meu WhatsApp ou na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação ao curso para professores da EBD. Eita glória! Vai ser bênção pura essa mistura. Vem estudar conosco. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. No item 1, pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do Éden. O movimento religioso, denominado ciência cristã, nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia. Importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por eles também. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo. Em outras palavras, hoje muitas pessoas querem porque querem negar o pecado, como se ele não existisse. Agora, se você tivesse a oportunidade de perguntar a Adão, Eva, o pecado existe?
existem prejuízos na vida daquele que pratica o pecado? Se você perguntasse a Adão e Eva, valeu a pena pecar? Eita! Se você perguntasse a Davi, existem consequências para o pecado? O pecado valeu a pena na sua vida? Com certeza você ouviria, não valeu a pena. Tem consequências e nós sofremos muito. Mas hoje as pessoas querem porque querem negar o pecado, as suas consequências. Por exemplo, quando diz que o homem não é depravado moralmente, ou seja, não existe o pecado na sua totalidade, logo o homem e a mulher nascem sem pecado. Se não existe o pecado original, presta atenção, se o pecado de Adão e Eva não for transmitido para a raça humana, logo o ser humano nasce sem pecado. Se nasce sem pecado, ele pode ou não se aproximar de Deus de acordo com a sua vontade e o seu querer. E não é verdade. O ser humano só consegue se aproximar de Deus com a revelação do Senhor. Por isso que Jesus Cristo veio à terra, se revelou, pregou, ensinou, curou, libertou, morreu, ressuscitou, para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. Então o pecado é uma realidade. O pecado original é uma realidade. O pecado original é uma realidade. A depravação total, para ficar bastante descomplicado. Depravação total significa dizer que todo o homem, corpo, alma, espírito, está no pecado e sofreu as consequências do pecado desde Adão e Eva. E por causa disso, dessa depravação total, por si só, o homem não consegue se aproximar de Deus. Para que o homem possa se aproximar de Deus, ele precisa ouvir a palavra. A palavra vai gerar nele vida, vontade, desejo, restauração, libertação, transformação. E este homem vai crer na palavra e, através disso, vai ser liberto do pecado e vai passar pelo processo de regeneração, transformação, novo nascimento, não mais da carne, mas sim segundo o Espírito Santo de Deus. Eita maravilha! E está aprendendo, professor? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho. Estamos aqui gravando toda semana videoaula e também dinâmicas. E só pedimos a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, não custa nada. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: o perigo quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídos facilmente por ensinos diferentes, que às vezes parece correto e por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. E estudando aqui essa lição, na verdade essa revista, nós percebemos quantas pessoas estão em igrejas, em seitas, pensando que estão agradando a Deus e não estão agradando a Deus. Quantas pessoas que estão sendo enganadas nestas seitas, acreditando em um Cristo que não salva, que não liberta, que não morreu na cruz do Calvário, que não é Deus, que não foi homem, que não há necessidade de remissão do pecado, que não há pecado. Quantas pessoas estão em igrejas que, na verdade, são seitas, pregando heresias? Daí porque nós, querendo ou não, gostando ou não, concordando ou não, precisamos pregar o Evangelho, anunciar a Cristo Jesus. A verdade está com você. A verdade está com a sua Bíblia. E nós, enquanto cristãos, temos a missão de pregar o Evangelho. Recentemente, eu postei alguns cartazes falando acerca de seitas, de heresias. E vou lhe dizer, viu? O que tem de um grupo aí, de 7 dias, que está vindo no meu PV, nos meus cartazes, comentar: não é assim não é verdade. Sabe por quê? Nem eles próprios conhecem as doutrinas dele, o ensinamento deles. Estão lá inocentes. Pensa que é a situação, meus irmãos. E como é que vão conhecer a verdade se eu que a conheço não prego? Se você que a conhece não prega,
Como vão conhecer a verdade? Por isso que Deus possa levantar grandes pregadores, grandes professores, grandes mestres que possam pregar a verdade com coragem, com ousadia, mas com muito entendimento, com muita sabedoria, porque aqui nós não estamos pregando contra a pessoa de ninguém, mas contra o ensinamento que são heréticos, que estão distanciados do propósito de Deus. Mas dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eita glória! Ninguém vai ser salvo por merecimento, por glória, por pagar preço, viu? A salvação, ninguém paga preço nenhum para ser salvo. A salvação já foi conquistada na cruz do Calvário. Agora tem que crer em Cristo. Quem crê em Cristo vai andar em novidade, vai se libertar do pecado, vai andar em santidade, porque o amor de Cristo vai transbordar em meu entendimento, no meu coração, na minha vida. Eu preciso transmitir o Evangelho com o meu comportamento, com as minhas ações, com as minhas atitudes. Agora saiba, o pecado dói. O pecado traz consequências na vida de qualquer um, mas que Deus possa estar nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal em nome de Jesus. Quero saber o seguinte: gostou dessa aula? Foi útil para você? Então, por gentileza, se inscreva, ative o sininho, venha participar da nossa família, tá bom? Já quero agradecer a você que é inscrito e venha comemorar conosco 100 mil inscritos. Eita glória! Deus te abençoe. E lembrando, vai assistir a nossa dinâmica, que está sensacional, vai te ajudar e os alunos amam a atividade, viu? Nada de passar a aula toda falando. Aqui estou te explicando a lição, para quando chegar na sala de aula, você já ter conhecimento e aplicar com a sua turma. Deus te abençoe e até a próxima aula. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.